Boa tarde a todos, boa tarde, queridos irmãos, queridos amigos. Mais uma tarde de sábado, que estamos unidos em oração. Estamos muito felizes hoje, porque esse momento de oração, ele conforta a nossa alma nesses dias tão turbulentos, com tantas tristezas, mas que nós, espíritas, sabemos por que de tudo isso acontecendo, mas mesmo assim, não nos tira a necessidade de orarmos, de nos conectarmos com a espiritualidade maior, que nos dá força, coragem. E assim, nessa reunião, é isso que a gente busca. Para receber isso, a gente precisa se conectar. Então, que a paz de Jesus possa estar em cada lar que está assistindo neste momento e que vai assistir futuramente quando o vídeo estiver disponível no YouTube. Então, que essa paz que nós vamos receber nessa tarde se estenda por todos os lares. Eu vou pedir nesse momento que Juliana faça a nossa leitura preparatória. Ju? Olá, boa tarde, Fatinha, me ouve? Sim, boa tarde. Boa tarde a todos. Leitura de hoje é do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A senda estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho. Vitória exige luta. Muitos jornadeiam no mundo, na larga avenida dos prazeres efêmeros, e esbarram no cipoal do tédio ou da intemperança, quando não sucumbem sob as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem, desavisados, nos fojos de tenebrosos enganos, quando não se despencam nos precipícios de tardio arrependimento. Seja qual for a experiência em que te situas na terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre os homens para acomodar-se com a inércia no desprezo deliberado às leis que regem a vida. Nosso dever é a nossa escola. Por isso mesmo, a senda estreita que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Adaptarmos-nos à disciplina do próprio espírito na garantia da felicidade geral é estabelecer em nós próprios o caminho para o céu que almejamos. Não te detenhas nos círculos das vantagens que se apagam em fulguração passageira, de vez que a ociosidade compra, em desfavor de si mesma, as chagas da penura e as trevas da ignorância. Porfia na renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Não desdenhas a aprovação e o trabalho, a abnegação e o suor. E em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu, e a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Assim seja. Assim seja, obrigada, Ju. Terezinha, pode fazer a nossa prece, por favor? Ok. Boa tarde a todos. Vou convidar a todos vocês para que nós possamos, neste momento, colocar em nossa tela mental a imagem de Jesus.
a imagem de Jesus com seus braços abertos, porque Ele irá, neste momento, abraçar a cada um de nós. E que nós possamos sentir esse abraço carinhoso, este carinho que Ele sempre nos dá, a qualquer momento. E que nós possamos agradecer a Jesus pelos seus ensinamentos que Ele nos deixou aqui no planeta Terra, para que nós possamos caminhar dentro desses ensinamentos. E nós iremos receber um pouco desse ensinamento hoje à tarde. E que todos nós possamos ouvir com os ouvidos da alma, para que esses ensinamentos fiquem aqui, dentro do nosso coração, para que nós possamos colocá-los em prática a cada passo que dermos aqui em nossa caminhada. Agradecemos também a Deus pela tua luz, que está sempre conosco. Agradecer a espiritualidade amiga pelas orientações, pela proteção também que recebemos. Aos nossos anjos guardiões, que estão sempre conosco. Somos todos gratos por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, neste momento, nesta tarde. E que todos vocês continuem com este abraço de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós recebemos com muito carinho Vitor Hugo. Ele não gosta de chamar de Vitor Hugo, ele gosta de chamar de menino. E o Vitor Hugo, ele é da Casa Espírita Esperança e Amor, de Uberlândia, Minas Gerais. Vitor. Estou aqui. Vitor, a gente tem muitas perguntas para fazer para você, mas a gente vai conversar um pouquinho depois da palestra, pode ser? Perfeito, estou à disposição, às ordens. Então, o Vitor, ele é da Casa Espírita Esperança e Amor, de Uberlândia, com muita alegria que a gente te recebe, vai falar sobre o tema Bom Ânimo, que é um capítulo 8 do livro Boa Nova, um capítulo maravilhoso, que eu reli por sua causa, tinha me esquecido dele. Muito bom. Muito lindo, muito bom. Querido, fique à vontade, se sinta abraçado na FABEM, tá bom? Estamos todos aqui muito felizes porque você está conosco e querendo realmente aprender o que você tem para nos trazer hoje, tá bom? Qualquer coisa você chama, nós estamos aqui te ouvindo. Perfeito. Tá? Só uma pergunta técnica, o áudio está legal? Está dando para ouvir bem, sem ruídos? Ótimo, ótimo. Estamos te ouvindo sim. Vamos tá lá. Bom? Eu gostaria enormemente de agradecer, Fátima, pelo convite. Agradecer a todo mundo que está aqui presente nesse momento. Aos espíritos de luz que eles fazem questão de se mostrar presente no meu coração, me amando de um jeito que me deixa enormemente feliz. Espero ser instrumento desse bondoso Pai que tem cuidado de toda a sua criação. E que num diálogo de coração para coração a gente possa estar aqui. Se a nossa irmãzinha Terezinha falou de ouvir com os ouvidos da alma,
eu gostaria de me expressar com a voz do meu coração. Para mim, hoje, essa lição é mais do que significativa. É mais do que significativa, justamente pelas lições e experiências que o Cristo tem me convocado a viver. Bom ânimo. Nós iremos falar de um personagem que vai dar voz a toda essa mensagem, a toda essa história, que é o capítulo 8 do livro Boa Nova. Bartolomeu, segundo nos informa o nosso querido Betinho, Humberto de Campos, ele foi um dos apóstolos, um dos discípulos mais dedicados do Cristo. Ele não ficava o tempo todo na presença do Mestre, como também acontecia com os discípulos, porque eles tinham seus afazeres. Mas sempre que tinha possibilidade, ele fazia questão de acompanhar o Cristo na sua tarefa divina. Ele era alguém que era caracterizado por uma tristeza muito grande, muito grande. Ele, desde então, tinha que lidar com ela. Quando a gente fala sobre a tristeza, é importante nós termos conosco o seguinte: ela é uma emoção, algo muito natural, que faz parte dessas ferramentas que Deus nos concedeu. A tristeza que representa dentro das estações o inverno é esse momento aonde as coisas esfriam e nós somos convocados a observar a vida. E por vezes muito frios a gente consegue perceber ao nosso redor pessimismo, desalento, desânimo, desencanto. Quando a tristeza possivelmente toma conta do nosso ser, por vezes creio que todos nós já nos identificamos nesse momento que parece que o céu está meio cinza. Você olha para um lado e para o outro, a comida não tem tanto gosto, não tem tanto sabor. A gente perde um pouco as cores, os sabores, as tonalidades, os brilhos. Só que quando nós vamos olhar a tristeza de forma mais profunda, conforme aquele amigo ali nos ensinou, Jesus, nosso lindo mestre, ele vai propor alguma coisa extraordinária que a gente vai aprender aqui na tarde de hoje. O Cristo, ele vai nos abrir os horizontes para ideias mais altas, para perspectivas mais sublimes quando a gente for defrontado pela tristeza. O benfeitor Emmanuel, ele vai numa belíssima mensagem, ele vai trazer as duas tristezas. Ele vai falar dessa emoção, tristeza, abrindo duas possíveis vertentes. A tristeza do mundo e a tristeza de Deus. A tristeza do mundo e a tristeza de Deus. Aí ele vai falar assim, está no livro Coragem. Assim, a tristeza é construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho da melhoria íntima, perante a sede de ascensão espiritual. Essa tristeza que vem como um reset. Sabe quando o nosso mundo está com problema? Aí os técnicos falam assim, olha, dá um reset. Porque possivelmente, se você der o reset, as coisas vão voltar e melhores. A tristeza é esse instante de reset, onde nós temos condições de reorganizar a vida. A tristeza construtiva é aquela que nos impulsiona para a vida superior, que nos ajuda a perceber melhor as circunstâncias. Porque a pessoa, ela às vezes vai perdendo a sensibilidade daquilo que está diante dela.
Não que a pessoa alegre, na verdade, né? Não que isso seja ruim em ponto algum. Mas aquilo que a pessoa alegre foca, ela dá mais importância. E a tristeza vem justamente para que a gente possa reobservar os panoramas da vida sob novas perspectivas. Sobre novas perspectivas. É aquele instante de reflexão. É aquele momento que a gente é chamado para um diálogo à parte com o Criador, aonde não mais o prazer, não mais nenhuma ilusão mantém-se sólida. É aquela que fala desse esvaziamento, onde nós teremos condições de nos encher, de reconhecer a nossa pobreza espiritual, mas igualmente de ascender em busca do Cristo Consolador. Sim, há duas tristezas. Eu falei da primeira, mas há a segunda. Há a segunda. E a segunda é muito importante, porque tem bastante a ver com o nosso personagem de hoje. Emmanuel vai continuar a mensagem dizendo: existe, porém, a outra, a tristeza destrutiva, que haja de luto por dentro do coração, todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo aonde passa. Essa é um pouquinho perigosa, porque conforme Emmanuel próprio conceitua, ela é destrutiva. Se a primeira nos ajuda a edificar, a construir, a segunda, ao contrário, ela é destrutiva. Destrói as nossas melhores oportunidades, os nossos melhores instantes, trazendo-nos um vazio em todos os momentos. Em todos os momentos. Enquanto a tristeza construtiva nos esvazia, vai nos permitindo abrir espaço para mais coisas, a tristeza destrutiva vai grandemente nos sugando os recursos que nós dispomos, dando a eles desânimo e pessimismo. E aí, Emmanuel vai recomendar: observa a ti mesmo, a fim de que te imunizes contra semelhante doença da alma. Então, a tristeza construtiva, a gente pode ficar tranquilo que ela é importante. Esse momento que você fica um tanto mais meditativo, reflexivo, sim, esse momento faz parte, porque é esse que nos impulsiona para a vida superior, que nos permite revisar as nossas prioridades, reorganizar as nossas rotas a partir do instante que a gente se cala para ouvir a voz do Criador, que a gente se cala para que o Cristo vivo fale por nós. Só que a gente precisa tomar cuidado com a outra. E como que por vezes a gente percebe isso? Emmanuel vai dizer: toda vez que comentamos nossos problemas, exagerando-lhes o tamanho ou dramatizando as dificuldades que nos chegam à existência, sempre que tomamos o tempo alheio a fim de recordar sofrimentos passados que a providência divina já nos mandou pagar em nosso benefício com a esponja do tempo, em todas as situações nas quais nos pomos a exaltar os próprios preconceitos, desconsiderando a posição e a experiência dos semelhantes, e na generalidade dos casos em que nos pusermos a lamentar desidências e desacordos, contendas e mágoas, estamos afastando de nós mesmos os melhores amigos, através da amargura e do ressentimento, que destilamos com as nossas palavras. Esse é o quadro da tristeza destrutiva. E por que Emmanuel recomenda que nós nos imunizemos? O que é a emoção? A emoção é uma sensação. Dentro de uma conceituação da época de Kardec, ela foi considerada a paixão. O que é a paixão? A paixão determina uma necessidade
natural. Mas mais do que isso, essa paixão, ela tem como força, ela tem como objetivo decuplicar a nossa capacidade de realização. Então, toda vez que a gente falar da emoção, a gente precisa dar a ela essa justa importância. Porque uma pessoa com raiva faz muita coisa. Uma pessoa triste pode realizar muita coisa. Uma pessoa alegre pode realizar muita coisa. Uma pessoa com inveja pode realizar muita coisa. Porque é uma força que vem de dentro e nos impulsiona 10 vezes mais do que o normal. Vamos dizer assim, eu tenho uma decisão racional. Eu tenho uma decisão racional. Eu vou ter à minha disposição uma força. Mas se aquilo surge do meu coração, por meio de uma emoção, aquilo me dá 10 vezes mais. Capacidade de realização. Daí, se essa emoção for dirigida para a nossa construção, nós teremos capacidade de realizar belíssimas coisas. Como Paulo faz no deserto. É um momento aparentemente triste, mas é um momento de reconstrução daquela alma que estava flagelada pelo orgulho, pela ganância, pela arrogância. Sim, mas se nós não soubermos dirigir essa mesma tristeza, ela pode ser ruinosa para os nossos destinos. Ruinosa, como também o ciúme. Se nós utilizarmos ele de forma construtiva, é a emoção que nos ajuda a cuidar das pessoas. Dar a devida atenção àqueles que nos cercam. Mas se a gente não souber construir, por vezes a gente destrói, utilizando de uma agressividade para possuir aqueles que nos cercam. Então aqui a gente percebe que a emoção ela precisa ser tratada com cuidado, porque é a grande ferramenta que o Criador se utilizará para a construção do reino divino em nós. Como assim? Quem que disse isso? Foi o próprio Jesus. Jesus no livro Boa Nova mesmo, no capítulo 3, ele vai dizer para um doutor da lei que não existe mármore mais precioso do que o do sentimento, e cinzel mais preciso do que o da boa vontade, para edificar essa grande construção em nós do reino dos céus. Aí a gente poderia falar, não, mas Jesus disse sentimento, ele não falou emoção. Então a emoção continua sendo ruim? Não, é só a gente ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo que nós ver com Lázaro um detalhe muito importante. Na mensagem A Lei de Amor, ele diz, no princípio o homem não tem senão instintos. Mais avançado e progredido tem sensações. Mais elevado e progredido tem sentimentos. O que a emoção é? Segundo a psicologia, por exemplo, é uma reação neurofisiológica. É uma sensação, neurofisiológica. Entre outras palavras, é a linguagem química do nosso cérebro, que age por um determinado espaço de tempo. É uma sensação. Então, ali, o nosso querido Lázaro está, quando ele fala da sensação, dando a ideia do quê? Da emoção. Ela está no processo de desenvolvimento dos sentimentos, e por isso é válido a nossa ideia de que essa emoção é preciosa e a gente precisa saber cuidar dela. Uma pessoa que utiliza construtivamente da raiva é aquela pessoa corajosa, que consegue enfrentar desafios. Mas destrutivamente, a mesma pessoa pode lidar com essa raiva para ferir e machucar os outros. Como pode, ao contrário, utilizar para ter mais paciência com as pessoas, para tomar decisões importantes, para romper com a infantilidade, para romper com o homem velho, como Paulo assim faz tão santamente. Era a mesma raiva que o destruía,
é a mesma raiva que ele começa a utilizar para construir. Toda a coragem dele tem uma fonte, o quê? A raiva. Essa energia poderosíssima, que conforme o Livro dos Espíritos vai dizer, na questão vícios e virtudes, nós temos como que decuplicado, aumentado em 10 vezes mais as nossas condições de realização de alguma coisa. Mas eles lá, nesse momento de analogia, eles vão falar do corcel, que a paixão seria semelhante ao corcel. A emoção, ela pode ser como um corcel, depende de como você governa, contra os outros ou em prol dos outros. Guiado pelo egoísmo ou pelo amor, vai depender de nós. Mas, voltando à história, depois dessa pequena e breve introdução, onde eu espero que todo mundo tenha refletido comigo um pouquinho sobre a emoção, mas se tiverem diferentes pontos de vista diferentes, me corrijam, enfim, estou aberto. Continuamos falando então de Bartolomeu. Bartolomeu, que era caracterizado por uma tristeza muito grande perante as coisas que aconteciam, as coisas que lhe chegavam ao coração, ele sentia uma tristeza muito grande. E teve um dia que Simão Pedro e os familiares de Simão, eles estavam ocupados. Jesus ficava mais na casa de Simão, né? E nesse dia Bartolomeu estava lá. E sobrou um tempinho para ele olhar nos olhos de Jesus, para ele ter esse contato mais legítimo. Sobrou um tempinho. E ele foi falar do quê? Daquilo que impulsionava a alma dele, daquilo que mais havia no coração dele. Foi expressar aquilo que existia na intimidade dele. E bondosamente Jesus vai acolher. Bartolomeu fala: Mestre, não sei nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. Mas ele ressalta que depois que Jesus começa a falar sobre o reino de Deus, essa nova morada, ele começa a ter um pouquinho mais de esperança. Um pouquinho mais de esperança. Só que quando ele olha para a terra, ele fica assim, decepcionado. Segundo ele, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Bartolomeu fala disso num tom da mais profunda tristeza, chegando a abafar as lágrimas. Ele estava extremamente tocado, a alma. Ele estava extremamente abatido por aquilo que sobrevinha à alma dele. Mas Jesus, como feito com todos nós, ele vai conversar com paciência. Com paciência. Bartolomeu faz uma coisa, só traz coisa ruim para Jesus. Jesus fala uma coisa boa, Bartolomeu, não, mas e tá acontecendo isso e aquilo. E Jesus rei com paciência, com carinho, com cuidado, o papel da boa nova. A todo instante que Jesus conversa com Bartolomeu, há esse cuidado, essa sensibilidade. Às vezes a gente conversa com as pessoas, né? Quando elas estão tristes e parece que a gente dá um jeito de piorar a situação. Às vezes a gente descuidado, alguém chega assim com a alma sangrando e a gente parece que afunda o outro. E a gente precisa ter um pouco mais de atenção, ainda mais na pandemia, em que nós somos convidados a observar um momento triste que a humanidade como um todo passa. Nós precisamos estarmos atentos. Emmanuel vai dizer que o verbo é criador. A palavra é fio de sugestão. Aquilo que a gente fala induz os outros ao bem ou ao mal, conforme a gente assim alimente aqueles que nos cercam. A palavra
conforme Emmanuel vai dizer, a boca... Emmanuel não. Eu gosto tanto de Emmanuel que eu falo só de Emmanuel. Jesus vai dizer, a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. E por isso mesmo, não só a gente vai induzindo os outros a um estado deprimente, como também nós vamos reforçando a nossa própria condição. E aí pede o cuidado. Pede o cuidado. Então, Bartolomeu falou daquilo que desapontava. Olhou para o mundo e não conseguiu ver nada de legal nele. Jesus, no entanto, vai deslocar o eixo da atenção de Bartolomeu. Ele vai dizer assim, a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou da Boa Nova. E já vistes, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Então, Bartolomeu estava atento ao mundo. Jesus estava ali falando da Boa Nova, perguntando se ele estava atento a essa Boa Nova. A essa Boa Nova. E aí a gente pode pensar na nossa situação. Se a gente estiver na condição do Bartolomeu. Mas, nossa, eu conheço um monte de passagem de Jesus, eu sei um tanto da vida do mestre, mas parece que o trem está tão difícil dessa vez. Está tão complicado que não está dando. Nós podemos passar por esse instante, sim. Um discípulo de Jesus conviveu na intimidade física ali do Cristo, passou igualmente por essa situação. O complicado, conforme a mãe vai dizer, é todos os dias ser isso. Todos os dias ser essa realidade. Mas nós podemos ter esses períodos da vida, principalmente agora, nesse momento que está mais. Vitor? Vitor? Eu acho que voltou o meu som. Sim? Ah, Tá era a ok? sua Tá dando conexão. para ouvir? Aham. Congelou, agora melhorou. Perfeito. Vamos lá. Então, por vezes a gente tem noção do que Jesus fala. Noção do que Jesus fala. Mas o Evangelho, ele precisa penetrar um outro espaço. Estamos cheios de conhecimento, mas a emoção, ela reside num campo qualquer, do coração. Por mais que a gente tenha ideias brilhantes, é indispensável que o Evangelho ele possa germinar na nossa intimidade, no nosso coração. É indispensável que o Evangelho ele nasça de dentro de nós. Porque senão nós enfrentaremos muitas dificuldades sem saber por que a gente enfrenta. Passaremos por muitos desafios sem ter a devida noção acerca daquilo que nós estamos passando. Por que eu estou dizendo isso? Para que a alegria nos surja, a gente precisa ter o contato com o Evangelho, começando aqui de dentro. É aonde nasce a fortaleza dos discípulos. É aonde nasce a fortaleza dos discípulos do Cristo, na intimidade. Paulo de Tarso, eu vou correlacionar bastante, trazer Paulo para a nossa conversa aqui. Paulo de Tarso, ele teve um momento da vida que ele começou a ter visões espirituais. Paulo ficou encantado com tudo aquilo que ele estava vendo. Ele começou no plano espiritual, coisas assim, incríveis. Ele estava deslumbrando o céu. Só que, apesar de tudo isso de bom que ele havia reconhecido no céu, ele percebia que nele havia um espinho na carne. Percebia que nele
havia um espinho na carne. E ele orou por 3 vezes para que o Senhor tirasse aquele espinho. Ele imaginava, então, tirando o espinho, eu vou poder contemplar ainda melhor, né? Tanta coisa boa dessa. Ele estava preocupado com a imperfeição, com a condição humana, com as fragilidades que ele ainda tinha. E o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele homem lindo ali, ele vai dizer o seguinte para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A virtude na fraqueza se aperfeiçoa. A minha graça te basta. A virtude na fraqueza se aperfeiçoa. Jesus desloca o ponto da preocupação. Paulo estava preocupado em não ser egoísta, em não ser orgulhoso. E Jesus estava falando para ele, em outras palavras, o seguinte: Paulo, eu te amo. Isso basta. Só fica atento a isso. Só fica atento a isso. Só fica atento a isso. A minha graça, o meu amor, o meu carinho por você é necessário. Para sentir o amor, a gente precisa abrir o quê? As comportas do coração. Então, inegavelmente, nós teremos que apresentar a intimidade. E a partir disso, todo esse cuidado, esse carinho do Cristo pode ser sentido. Vocês já experimentaram a experiência de ser amado? Não é algo extraordinário? Não é algo extraordinário? Você já viu uma criança quando ela se sente amada? A vivacidade que ela tem em perceber tudo que o cerca, a grandiosidade daquilo que, por sinal, ela começa a perceber nas coisas. Vocês já se sentiram amados por Jesus? É uma das perguntas mais incríveis que ultimamente eu tenho feito para as pessoas. Porque ainda mais no caminho, nos propósitos que nós abraçamos, o amor é o combustível fundamental para todas as nossas realizações. E é o que Paulo, justamente na carta aos Coríntios, na carta que ele conta essa experiência aonde Jesus fala que simplesmente o amor dele bastaria, ele vai falar do amor. Que você poderia ter tudo, mas se não tivesse o amor, nada disso adiantaria. Nem conhecimento, nem línguas, nem caridade, tudo teria que vir de dentro, desse amor que a gente já consegue lidar, desse amor que a gente já consegue sentir. Porque com esse amor, poderíamos suportar as coisas, poderíamos ter a fé verdadeira, poderíamos ter a esperança devida, poderíamos ter a confiança salutar. Você já percebeu que quando você convive com alguém que você ama, naturalmente você faz as coisas para ela? Se a pessoa te pede sacrifício por tanto amá-la, naturalmente você faz de uma espontaneidade extraordinária. Simplesmente porque ama. Mas pensemos, Paulo nos chama de vaso. Nós somos simplesmente vasos, onde a divina providência vai colocar o tesouro. Qual é o tesouro? O amor. O que a gente é? Vasos. Simplesmente vamos portar. E com aquilo que o Criador depositar na nossa intimidade, com todo esse amor e esse cuidado, nós temos condições de levar para as pessoas que nos cercam. Então, amor, quando de verdade a gente começa a sentir o quanto o Criador nos ama, nós nos sentimos impulsionados a levar toda essa gratidão, todo esse contentamento. O amor traz uma alegria
que deixa a gente sorrindo assim de canto a canto. Vocês já experimentaram a alegria de serem amados por Jesus? Tiram isso na alma? Porque tem muita gente que sabe coisa demais. Mas o conhecimento te leva só até um ponto. O amor te leva até o final. Só o amor é bastante forte para acompanharmos as nossas vidas. E qual é a mensagem da Boa Nova? Jesus vem apresentar um reino de Deus, mas que para ser construída, a primeira coisa que a gente precisa é qual? Do amor. Do amor. E é esse amor que começa nos trazendo alegria. Já pensou como Jesus apresenta o Criador? Ele não fala majestade, todo-poderoso, não. Na oração ele simplifica. Pai nosso. Já pensou o tanto que é grandioso isso? A gente está falando de um Criador que é próximo, tem intimidade, dá para confiar nele. É alguém que a gente precisa ter um vínculo profundo. E que, como Pai, Ele vai cuidar dos nossos corações. Ele vai nos amar muito. Se o melhor Pai da Terra faz de tudo pelo Filho, imagina o Pai do céu. Por que a tristeza, então? Por que todo esse abatimento, esse desânimo? Cuidado tanto de nós. Se Deus tem cuidado tanto de nós, por quê? A questão é que às vezes a gente está fechado. Nosso egoísmo é tanto que a gente não percebe. A gente não percebe. Por isso Jesus diz: o evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Em outras palavras, Jesus estava falando para Bartolomeu o seguinte: olha, Bartolomeu, eu sei que você está vendo um monte de coisa no mundo, que você não está gostando. Você queria que aqui já tivesse tudo transformado, mas a Boa Nova produz alegria e antes que ela possa produzir toda essa alegria no mundo, ela vai precisar de um espaçozinho no nosso coração, na nossa intimidade. Jesus continua. A vida terrestre é uma estrada prodigiosa que nos conduz aos braços amorosos de Deus. A vida terrestre, tudo que a gente está vivendo aqui, tem por objetivo nos conduzir aos braços amorosos de Deus. Aí tem gente que pode olhar e pensar, não, tem o trem errado. Jesus deve ter errado. Talvez é a vida espiritual. Não, o Cristo é certeiro. A vida terrestre. A vida terrestre. Por que a vida terrestre? Na questão 888A do Livro dos Espíritos, São Vicente de Paulo vai nos trazer uma informação importante. Nós, encarnados ou desencarnados, nós temos como propósito a evolução. E para isso Deus colocou alguém superior no nosso caminho e alguém que vem na retaguarda. Sempre nós poderemos perceber na nossa trajetória evolutiva alguém que tem mais evolução e alguém que tem menos. Porque quem está à frente nos ensina. Ensina com a própria vida, porque, vamos dizer, o pai, quando cuida do filho, o pai doa, investe muito e vai ter condições de perceber todo esse investimento valendo a pena depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Mas ele faz. Então, quem está na nossa frente nos ama, nos perdoa, nos compreende. Já viu Ave Cristo? Bezerra de Menezes, a gente conhece hoje assim, mas na época ele estava encarnado como Quinto Varro.
Ele podia, já naquela época, ir para outras esferas, né? Falar assim, não, quero ficar cuidando, porque tem um filho meu que está dando trabalho, mas ele amava ele. E quinto varro, então decide ficar na terra para cuidar de Tassiano. É alguém que estava à frente, que estava cuidando dele, que estava cuidando, amparando. Percebe, então? A vida terrestre é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Porque se pode ter alguém que exige mais de nós, mais cuidado e mais carinho, que está na retaguarda, que às vezes fala sem pensar, que é muito estressado, que causa uma turbulência na nossa caminhada, tem alguém que está cuidando de nós. Tem alguém que está nos amparando. Tem alguém que está investindo profundamente nos nossos espíritos, mesmo sem a gente a capacidade de retribuir. Então, nós estamos numa corrente solidária para nos auxiliarmos mutuamente. E o que a gente precisa fazer? Começar a sentir o quanto nós somos amados, o quanto nós somos cuidados, porque esse é o combustível para a gente ajudar, amparar quem está vindo atrás. É só percebendo quanto nós somos amados, percebendo todo esse investimento e, acima de tudo, sentindo todo esse amor e carinho do Criador, é que a gente vai ter condição de ajudar quem está vindo na retaguarda. O trabalho, continua Jesus dizendo, é a marcha. Ou seja, a gente segue para frente à medida do ponto que a gente ajuda quem está atrás. A luta comum é caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, continua Jesus, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Então, dentre tudo isso que nos acontece, cada segundo que nós temos, há um convite. E aqui é a coisa mais especial dessa lição. Mais especial. Quando a gente fala sobre a trajetória, toda experiência ela é muito valiosa. A experiência de dormir, de alimentar, tudo é muito precioso. E tudo que a gente faz, a gente colhe. Paulo, em outras palavras, vai dizer: o trabalhador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do fruto. O bem que você espalha, você primeiro deve ser o beneficiado dele. O amor que você entrega para alguém, você deve ser o primeiro beneficiado de tudo isso. Porque a gente só costuma dar do que a gente tem. Então, em primeiro momento, para amar alguém, a gente precisa reconhecer em nós esse amor. Sentir todo esse amor. E são essas experiências, esses pequenos convites de Deus que vão maximizando as nossas alegrias. Porque é uma coisinha simplesinha que você vai fazendo. Às vezes, pode ser pegar água para alguém. Alguém dentro de casa falou assim, pega isso para mim. Mas você vai lá percebendo, alguém confiou em mim para buscar um copo de água. É simples, né? Mas ali está o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Jesus disse, e com de vós que derdes um copo de água fria em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o vosso galardão. Ou seja, tudo que você estiver realizando para o outro, por mais simples que seja, enxergando o outro, entendendo aquilo que você está fazendo, com essa intenção legítima de ajudar, você não vai estar perdendo, você vai estar ganhando.
Quando você investe no banco da vida, a alegria é sem fim. A, a prática divina, ela é multiplicativa, é sempre abundante. Você planta uma semente, colhe muitos frutos, muitos frutos. Já que aí Jesus faz uma ressalva. Às vezes a gente pega esse convite simplesinho, vou comer. Como eu vou comer? A gente coloca o nosso egoísmo, o nosso orgulho à frente. E por isso a gente entra numa situação delicada. A gente começa a não mais enxergar a beleza das coisas. Jesus vai dizer, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou. Quando a gente entra nessa situação, nós começamos a ficar cegos. A ficar cegos. Então a gente poderia pensar, nossa, então se toda eu estou contribuindo para o meu estado de alegria ou para o meu estado de tristeza, então eu vou ter que ficar firme o tempo inteiro. Então não posso descair. Quando eu começar, não, preciso ficar firme. Não, preciso ficar firme. E é justamente isso que o Bartolomeu vai perguntar. Questiona assim, mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? O Criador para conosco vai exigir uma fortaleza permanente? Aí Jesus diz sabiamente, a verdade não exige, transforma. Ou seja, todo esse amor e investimento do Criador, quando a gente começa a sentir, naturalmente a gente se vê impulsionado a se transformar. Quando você reconhece o quanto Deus tem te perdoado, te compreendido, te amparado, e você começa a sentir isso, você começa a se transformar. Como que em nós um despertar da consciência, a gente começa a refletir, gente, parece que eu estou recebendo tanto, eu preciso começar a oferecer, eu preciso começar a espalhar, está me chegando muito, e eu sou tão pequeno, deixa eu espalhar tudo isso. É preciso transbordar. O Evangelho não exige. Tem pessoas que se exigem porque sabe que precisa ser de um jeito, mas não sente que precisa ser daquele jeito. Percebe a diferença? O orgulhoso sabe, o humilde sente. Por isso que o humilde faz é realizador, é uma construção verdadeira. Mas o orgulhoso faz e pensa, mas não adiantou nada. Você já sentiu de verdade o bem que você faz? A verdade não existe. Ela transforma. O Evangelho, diz Jesus, não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Não. De Jesus, daquele ser iluminado para conosco, não surge isso. Nós temos a alegria, a coragem e a esperança como pilares para as nossas atividades de cada dia. Alegria, coragem, esperança. Alegria por quê? Porque a gente é muito amado. A partir disso, a gente deve perceber a nossa necessidade, deve sentir nossa necessidade de fazer algo pelos outros. Daí vem a coragem. Percebendo quanto sou amado, me vem a coragem de amar também. Deixa eu espalhar isso. E percebendo que a vida pede tempo para tudo aquilo que a gente faz, a gente vai perceber que como Deus não desiste de nós, é preciso ter esperança naquilo que a gente realiza. Alegria, coragem e esperança. A eternidade, todo o amor do Criador, ela é mais profunda do que qualquer experiência diminuta que a gente vê. Às vezes a gente se fixa num acontecimento, esquece todo o resto. Às vezes as pessoas nos ajudaram trocentas vezes, mas aí teve um instante que não ajudou.
Aí a gente começa a desconsiderar os outros por causa desse momento. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? O Criador continua investindo profundamente nas nossas almas. O momento que passa, as situações que acontecem, são convites preciosos. São convites preciosos para o nosso amadurecimento. O diamante das nossas almas tem que brilhar. Mas para que isso aconteça, às vezes a gente passa por podas, por buris, por situações que nos rasgam. Mas a cada dia, cada experiência, nós podemos ser mais fortes com tudo isso difícil que está passando. Acima de tudo, deve reger-nos o cuidado de Deus, porque o amor dele supera. Quando nós o sentimos, todas as insatisfações, todas as tristezas, tudo aquilo que a gente possa estar vivendo. Bartolomeu fala de duas coisas que podem acontecer conosco, que justamente nessa pandemia pode estar mais evidente. A gente perdeu um ente querido ou o nosso negócio não está indo muito bem. Nosso amigo Bartolomeu é questionado. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus? O que a gente imagina ser castigo é cuidado. O que a gente imagina ser punição é caminho de reajuste. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Aqueles que estão desencarnando serão grandemente cuidados pelos espíritos de luz, por todos aqueles que amamos. Por todos aqueles que amamos que estão do lado de lá. É indispensável que da nossa parte a gente reconheça que a experiência pode ser até difícil, mas existe algo muito maior que nos envolve. Por isso Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A nossa tristeza vem por um momento. A alegria do Criador ultrapassa tudo aquilo que hoje a gente considere momento mais complicado e difícil. Bartolomeu, naquela conversa com Jesus, se sente amado, porque a todo momento Jesus era como se estivesse abraçando a alma dele. Por ser amado, por se sentir amado, Humberto de Campos diz, Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis, mas com surpresa não as encontrou no coração. Ele percebera que naquele momento jorrava-lhe novas bênçãos, porque ele reconhecia o quão abençoado estava sendo, e que acontecesse o que acontecesse, a misericórdia divina e o amor do céu seriam muito maiores do que qualquer decepção, do que qualquer dificuldade. Bartolomeu vai para casa. Já estou terminando. Desculpa por passar um minuto até o momento presente. Bartolomeu vai para casa. Começa a refletir. Ele enfrenta já logo de cara umas situações difíceis. Os seus irmãos já logo vêm reclamar. Ele guarda o silêncio. E por se sentir tão amado, ele nenhum mal oferece. Apenas a confiança, a esperança que existe dentro dele. Depois, no passar
do tempo, ele vai ter um outro momento com Jesus, no outro dia. E então ele recebe, no meio de toda aquela multidão, algo extraordinário de Jesus, uma parábola. O Cristo estava no meio da multidão, mas naquele momento Jesus olhava especialmente para o coração de Bartolomeu. Olhava ali com um carinho, com um afeto intraduzível, que Bartolomeu agora conseguia sentir de tal modo a emocionar o espírito dele. O reino dos céus contra Jesus a parábola, olhando para ele. O reino dos céus ante a um tesouro que oculto num campo foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo que possuía e comprou aquele campo. Então, o que aconteceu? Tinha um tesouro num campo. Tesouro num campo. Um homem foi lá, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Ou seja, a única coisa que ele fez foi, olha, eu tenho tudo isso e eu quero aquilo que é mais sagrado. Eu abro mão de tudo isso para aquilo que é mais sagrado. Quando o bom ânimo surge nas nossas vidas, quando a gente abre mão das mesquinharias, quando a gente abre mão dos preconceitos, quando a gente abre mão de tudo aquilo que possivelmente não nos desajuda, que, na verdade, tudo aquilo que nos desajuda para buscarmos esse grande tesouro que é o amor de Deus, porque ele por si só é aquilo que vai nos garantir a maior preciosidade para as nossas vidas, porque o amor de Deus é uma graça inalterável, branda, pacífica, pura, que quando a gente começa a sentir, transforma todo o nosso espírito, toda a nossa alma. E o maior presente que Deus, em nome do seu amor, já nos ofertou foi aquele cara ali. Sim, Jesus é muito amor. E por muito sermos perdoados, é indispensável que nós amemos bastante. Essa é a maior mensagem, seja qual seja a dificuldade. Estejamos diante do que esteja provação. Deus no nosso coração não faltará. Muita paz de Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade. Ei, Vitor. Menino, menino, você mata a gente do coração desse jeito, com essas palavras. Estou me sentindo extremamente amada. A gente esquece mesmo. A gente esquece, não é verdade? Você está me ouvindo? A gente esquece realmente do amor que a gente recebe desse amor todos os dias, até mesmo pelo ar que respiramos. E a gente esquece. E aí eu fiquei pensando, Vitor, de como deve ter sido maravilhoso Bartolomeu desabafar com Jesus. Já imaginou que chique isso, gente? Você está triste, aí você desabafa com quem? Com Jesus. Foi maravilhoso aquele capítulo, reler aquele capítulo foi maravilhoso. E agora, meu querido, eu queria te fazer algumas perguntas. Primeiramente, confirmar que você tem 50 anos, não é isso? Eu tenho 50 anos. 50 anos. 50 anos menos 29, né? Ai, 21 aninhos. 21 aninhos. Criança, Oh, meu menina. Deus. E me diz uma coisa, na Casa Espírita Esperança e Amor, você, você foi evangelizado lá? Você era de outra casa espírita? Você participa da mocidade? Como que é? Eu nasci em Carmo do Paranaíba. Eu moro aqui em Uberlândia tão somente
até Deus dizer outra coisa, tão somente para estudar. Então, a cidade que eu nasci, eu frequentei um centro chamado André Luiz, no qual participei de evangelização, mocidade. Aí depois os meus pais fundaram a Casa Espírita, e aí eu comecei a estar lá mais ativamente. Então, aqui em Uberlândia, eu ainda não tem a casinha assim, mas aqui eu mais frequento, ou frequentava até então, antes da pandemia, né? Era a Casa Espírita, Esperança e Amor, no qual eu sou muito grato. Eles já me deram bastante oportunidade de falar de Jesus. Que ótimo. Agora, com a pandemia, vocês também estão fechados, não é isso? Sim, E não antes está da acontecendo pandemia, nenhuma atividade. sim. E antes da pandemia, quais atividades você participava na casa? Ou nessa, ou lá na casa da terra do seu pai, da sua mãe? Tá. Aqui em Uberlândia, eu frequentava alguns centros, né? Cada dia eu ia na tarefa que eu gostava. Tinha trabalho que a gente fazia com os moradores de rua, para na sexta-feira à noite. Tinha o Evangelho, que era na quinta-feira que eu ia no centro, esse que eu estou falando. Na segunda-feira eu vou fazer o Evangelho no lar, em casa. Na terça-feira, Qual o dia do sempre seu evangelho no lar? na segunda. Na segunda, coincidência, aqui em casa também. É ótimo, né? Começar a semana já com Jesus. Mas aqui são menos atividades em relação ao que até então no Carmo eu frequentava. Lá no Carmo tinha campanha do alimento, tinha a peregrinação, tinha o pãozinho das crianças, que é a distribuição de donativos para um bairro que a gente assistia, reunião mediúnica, palestra, estudo, evangelho no lar na casa das pessoas, enfim, atividade não faltava. Não faltava. Serviço Sim. era Aham. de segunda a segunda. Uhum. Vitor, você disse que você gosta muito de estudar Emmanuel, não é isso? É todo dia. Desde os 15 anos, que foi o momento que Jesus tocou meu coração mais profundamente, Emmanuel tem acompanhado os meus dias. Na verdade, meu pai, assim, ah, até onde eu lembro da minha infância, que é a partir dos 10 anos, depois, antes disso eu não lembro o que aconteceu. Mas meu pai, todos os dias, colocava eu e minha irmã para dormir. E a gente sempre dormiu junto, né? Até, vamos dizer, uns 5 anos só que eu estava no Carmo e que a gente não dormiu junto. Que aí ela ganhou um quarto, construiu lá em casa outro e a gente começou a dormir separado. Mas aí a gente ia dormir junto e meu pai contava, sempre lia Emmanuel e contava história de Chico. Todas as noites a gente era presenteado com isso. Então, assim, eu cresci com Emmanuel e com Chico, e depois dos 15 anos aí eu já comecei por conta própria. Aí desde então, Emmanuel me acompanha todos os dias. Eu amo muito isso aqui, ó. Coleção Fonte Viva. Fonte É meu Viva. livro, Fonte Viva, Ceifa de Luz, Caminho, Verdade e Vida. São Pão as obras que Nosso. eu mais amo, assim. Sim, Isso. sim. E você contou para mim que seus pais brigaram pelo seu nome, quase, né? Praticamente, né? É porque, assim, opinião de mulher é forte, né? Muito forte. E minha mãe tinha minha mãe tinha um nome em mente. Na verdade, eu acho que meu pai começou com a ideia. Meu pai queria Mano. E minha mãe, percebendo a ideia do meu pai, falou assim, não, tá bom, né? Assim, na verdade, eu não falei nada, né? Não tinha como. É. Mas Opinar. Vitor Hugo é um nome muito bonito também, Emmanuel também, e
E assim, a gente quando vê uma criança com esse nome, a gente já sabe que os pais são espíritas, né? É igual o André Luiz, né? Igual o André É, Luiz. o irmão do meu pai, o irmão gêmeo, colocou o filho dele de André Luiz, por causa do Olha doutor. aí, tá vendo? E você é da mesma casa espírita do Gustavo? Não, né? Gustavo é de outra Não, casa. o Uhum, Gustavo é do GELD. Eu já fui algumas vezes no GELD, mas só para fazer palestra. sim. Você sabe que o Gustavo disse para mim que ele aprende muito com você, né? Ele falou. Ele falou. Aí é o seguinte, deixa eu contar uma historinha. O palestrante de hoje, ele faz aniversário hoje, né? E aí ele pediu se poderia, para ele poder ficar à vontade com a família, se poderia alguém substituir. E eu estava conversando com ele e com o Gustavo. Aí o Gustavo foi e falou, Fátima, tem um amigo meu, sabe, que ele pode... Ah, eu falei, do Café com Espiritismo? Ele falou, não, mas eu aprendo muito com ele, falou. Se você quiser, eu convido ele. Aí eu fui e contei para o meu amigo chama Flávio. Aí contei para o meu amigo, eu falei, olha, é esse menino aqui que vai te substituir. Ele falou, se for ele, eu vou assistir. Eu falei, bonito, né? A palestra você não está, não, mas assistir. Ele veio, realmente assistir. Gente do céu, eu fico É um enormemente palestrante muito honrado, porque querido. apesar de Pode falar. o aniversário é dele, mas eu ganhei o presente. Todos nós ganhamos, né? Todos nós ganhamos. Vitor, você já está agendado conosco, né? Até o final do ano, a gente agendou com você também. Então, não vou me despedir muito. E eu queria te falar o seguinte, que estamos muito felizes em te conhecer. Sinta-se abraçado por todos da FABEM. E agora, Vitor, a gente passa para a segunda parte, que é o passe. E o passe, a fluidificação da água. E depois nós temos uma reunião que continua, que é a reunião de radiação, ok? Você fica à vontade se precisar sair a qualquer momento, certo? Mas se quiser participar conosco Sim. também, ficaremos muito felizes, ok? Infelizmente, eu já tenho outros compromissos, mas da próxima vez a gente vai fazer de tudo para participar, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, querido. Tá bom? Que Deus proteja Eu você, que. sua família, certo? E se cuida Perfeito. aí na pandemia, tá bom? Tá bom. A prece, eu tinha falado para me fazer a prece lá naquele É, cronograma da senhora? Ou você não? vai fazer a nossa prece. Eu estou só me despedindo, mas a prece é sua. Ah, é porque eu pensei, não, então deve ter mudado de ideia, então não é para me fazer. É porque eu amo fazer prece. Aí eu penso, poxa, eu já estava preparando o coração aqui. E vem cá, você é amigo desse povo todo, de Lívia, de Alcione e de Célia, hein? Você não é fraco, não, é, menino? É, assim, eu brinco, né? A minha companhia é barra pesada. Então, assim, eu só ando com gente que ama. Por isso, é muito carinho, é É, muito amor. elas Isso, são demais, elas são demais. Ali é difícil só escolher. quando o pensamento delas aproxima, eu tremo até o corpo, assim, interiormente. É um trem, Aham, é muita vibração. muita vibração, né? Então, querido, você pode fazer a nossa prece final, por favor? Perfeito. Vamos lá. Ai, Jesus, a gente está aqui, tá bom? Eu sei que o Senhor está cuidando de nós e nunca deixou de cuidar. Eu agradeço enormemente essa oportunidade, a esse convite. O Senhor sabe que, para mim, nesse dia hoje, recordar e sentir a visão do bom ânimo
para mim está sendo muito especial. Eu te agradeço pelas lutas e desafios que o Senhor tem encaminhado para o meu coração. A única coisa que eu te peço é me permita sentir o seu amor. É porque é no teu amor que eu tenho a fortaleza necessária para seguir buscando a consciência tranquila, que é a maior segurança que a gente pode ter nessa vida. Cuida, Jesus, de cada um desses coraçõezinhos em particular. Se eu tiver condição, vai, dá um abraço que todo mundo possa se sentir amado. Porque se a sensação foi igual que eu sinto, Jesus, é uma felicidade inesgotável que me impulsiona cada dia mais a ser melhor. Permita que cada um no seu lar, com a sua família, com as pessoas que ama, possa ser atendido. Que esse instante de prece represente um passe grandioso. Será nosso médico, Jesus. Impõe as vossas mãos generosas sobre os nossos corações. Traga esses fluidos medicamentosos e curadores que possam restaurar em nós o equilíbrio, a fé e a esperança. Permita que as nossas aguinhas, onde quer que estejam, possam ser precioso vaso de bênçãos aonde gotas da tua misericórdia sejam derramadas. Que cada pessoa em especial receba a vossa visita e a dos anjos superiores. Eu peço a Chico, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanu, São Francisco de Assis, Lívia, Célia, Alcione, todos esses corações tão lindos que possam cuidar de nós, que possam fazer do nosso templo interior esse lar de bênçãos e de graças, em que não haja espaço para ódio, rancor e todos os sentimentos menos dignos que até então possamos estar cultivando. Jesus, cuida de nós que por vezes possamos estarmos enfermos, passando pelas moléstias do corpo e da alma. Cuida, Jesus, permitindo que os nossos testemunhos sejam prestados em espírito e verdade. Nos ensina paciência na hora mais dolorosa e delicada. A fé no instante de maior tribulação. Ensina-nos a confiança quando as situações parecerem se perdidas. E ainda mesmo quando andarmos na solidão do mundo, acompanha e rega os nossos espíritos com a beleza da tua companhia. Eu sei que o Senhor confia na gente. Por mais pequenos sejamos, eu sei que o Senhor confia na gente. Nesses potenciais lindos que estão no nosso espírito. Cuida, Jesus. Cuida de mim, cuida de todo mundo. Dá um beijo no coração de cada um e um abraço na alma. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, meu querido. Muito obrigada por essa linda prece. Que Deus te ilumine e volte sempre para a Fabem, por favor. Precisamos das suas palestras. Beijo. Beijo, querido. Tchau.